Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, para aqueles que vão assistir outro horário, que sejam todos bem-vindos à nossa querida rádio Cristo Consolador. Mais um programa hoje, uma reflexão de nossa querida Joaninha, que vai nos trazer uma lição muito importante. Mas antes de começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a esses queridos amigos que aqui se encontram, trazendo para nós, de presente, através de nossa Joana, lições tão significativas e importantes para a nossa evolução, para a nossa transformação moral. Abençoa, Senhor, esta rádio querida, que nos acolhe, a toda a sua direção. Pedimos, Senhor, nesse momento, que possamos ser assistidos pelos amigos queridos da espiritualidade maior, que nos ajudem nesse momento, para que possamos trazer as reflexões da nossa amiga Joana de Ângeles com bastante transparência, que todos possam compreender. Obrigada, que assim seja. Bom, boa noite, Martinha. Oba, já tenho companhia. Então, vamos dar início ao nosso programa, que hoje o tema é muito bonito e muito interessante. A coragem de ser feliz. Será que é preciso ter coragem para ser feliz? Quem não quer ser feliz? Não é? Todos nós queremos felicidade. Mas como é que se dá essa felicidade? Como ela é? A Joana nos fala que vivemos há algum tempo a grande transição. Boa noite, querida Ritinha. Então, ela diz que nós vivemos nesse momento, já há algum tempo, a grande transição, porque vem passando o nosso planeta e também a sociedade que aqui habita. E ela diz que, repentinamente, grandes mudanças foram sendo operadas em torno dos valores ético-morais, dos comportamentos sociais e dos relacionamentos humanos. E o que ela diz que isso está gerando graves transtornos individuais e coletivos, em face do agravamento da ansiedade e da culpa que vem se instalando nos indivíduos. E é uma verdade para todos aqueles, para todos nós que trabalhamos na área da saúde. Antes da pandemia e com a pandemia, percebemos o agravamento, a piora dos casos de ansiedade que vão se instalando nos nossos irmãos. Ela chama atenção também
para a liberação sexual, a igualdade dos direitos da mulher, leis mais justas em torno dos direitos humanos, o respeito à fauna e à flora, e mais possibilidades de encontrar a nossa própria identidade passaram a ser realidades nas últimas décadas do século passado e no amanhecer deste novo milênio. Então, ela está falando aqui de temas muito importantes, que são muito discutidos, são temas de seminários, temas até de congressos internacionais com a área da saúde e com todas as áreas que têm interesse nesses temas, não é? Então, a liberação sexual, como é que está se dando isso? O que está acontecendo? Que tipo de liberação é essa? A igualdade dos direitos da mulher, que até tão pouco tempo era uma igualdade que não existia, ainda não existe hoje. Oi, Luzia. Ainda não existe hoje. Estamos caminhando a passos lentos, mas já existem leis, já existem projetos para que isso se torne uma garantia das leis também mais justas em torno dos direitos humanos, não é? Das pessoas que são mortas em tragédias de conflitos em comunidades, nas famílias, seja onde for. Estamos também à volta com leis mais justas, não é? Das violências. O respeito à fauna e à flora, vamos nos lembrar até, né, da questão da ecologia, onde está sendo discutido hoje, né? Se discutiu agora na Amazônia. Então, os povos das florestas, a preservação das nossas florestas e das florestas do entorno de outros países que são vizinhos nossos. E ela diz também que mais possibilidades de encontrar a própria identidade, quer dizer, a nossa própria identidade passaram a ser realidade nas últimas décadas. Né? Então, vejam quantos temas interessantes que dão verdadeiros estudos, se forem bem pesquisados, analisados. Mas a Joana fala que, como somos apressados pelas paixões predominantes em nossa natureza animal, os indivíduos acabam o quê? Tombam em maior volume de agressividade e de tolices, que são vitimados pela alucinação, do prazer, em total desrespeito à nossa constituição orgânica e aos impositivos da evolução moral. Então, a gente vai vendo que caminha junto. Quanto mais moralizado é um povo, um indivíduo, uma nação, mais a sua constituição orgânica é mais perfeita, é mais saudável. Só que quando ela diz que somos vitimados por alucinação do prazer, desrespeitando essa constituição e os impositivos da evolução moral, estamos, né, entrando numa fase até de fracasso, se não despertarmos até. Mas como Jesus insiste no convite, né, para que nós possamos, através dessa doutrina libertadora, ter os recursos necessários para essa evolução moral e espiritual. Ela diz, inclusive, que regimes totalitários foram derrubados e sofrem os últimos momentos de agonia, enquanto outros ergueram-se em algazarra de falso triunfo, no mesmo momento em que a fome, as epidemias devoram milhões de vidas indefesas, ensejando que o sofrimento estiore os corações.
E o que a gente vê, né? Não precisamos nem ir para outros países, nem falar da África, da Etiópia, de todos os países que vimos em documentários, né, em fotos, toda assim, o sofrimento das crianças, dos povos, do próprio país em que vivemos, não é? Ainda, mesmo nas cidades grandes, vemos essa multidão de irmãos, moradores de rua, não é? Em situação de rua, aí, caídos nas calçadas, com fome, com sede, com frio, sem ter um agasalho e um teto para se abrigar. A Joana também nos lembra das adaptações geológicas que vêm ocorrendo, produzindo terríveis cataclismos, enquanto o progressivo aquecimento do planeta, a poluição desmedida do ar, das reservas de água, ameaçam a extinção, a diversidade de expressões de vida, inclusive a nossa, a humana. E quando lemos um parágrafo onde a Joana fala disso, pelo menos para mim, assim, às vezes um pouco assustador, no sentido que está realmente acontecendo isso, né? Vem ocorrendo, a gente vê aí, não só aqui como em outros países, os cataclismos, o aquecimento do planeta, a poluição, as reservas de água, o desperdício, vão ameaçando essas diversidades, essas diversas expressões de vida, minúsculas que sejam, todo tipo de vida, e até nós, seres humanos. Será que somos tão humanos assim? Precisamos refletir a nossa humanidade. Então ela diz que isso sucedendo, né, que o veloz, isso é o desenvolvimento científico e tecnológico, ele não tem sido acompanhado por igual crescimento da natureza moral. É o que deveria acontecer, né? As duas asinhas, né? Moral e a do desenvolvimento, e vem atormentando até mesmo os que promovem, olha só, o desenvolvimento científico e tecnológico. E que, para enfrentarem os volumosos desafios decorrentes, acabam se robotizando, perdendo a identidade, fugindo para o desespero ou para a exorbitância dos prazeres, como mecanismo de neutralização da consciência ante os torpes acontecimentos. O que ela quer dizer com isso? Que nós acabamos fugindo, né, para o desespero. Então, exorbitância dos prazeres, pode ser todos os prazeres, não está se falando aqui de sexualidade. Também, mas os prazeres podem ser muitos, não é? De beber, de fumar, de dançar exaustivamente, não ter horários, vai até de manhã e vão emendando as noites loucas das músicas eletrônicas. Isso é mecanismo de defesa. E é verdade, é um mecanismo para neutralizar a nossa consciência de culpa, muitas vezes. E esses fenômenos fazem parte do processo da transformação que está se operando na Terra. Poxa vida, mas precisa disso? Não poderia ser mais fácil? Poderia. Só depende de nós. Não vamos colocar Deus nisso, porque os espíritos amigos não ajudam, não estão nos dando apoio. O processo de transformação do nosso planeta, eles, como ela diz, eles trabalham as condições definidoras do futuro. Olha que legal, quando a dor
deixará de ser um instrumento hábil para o despertamento das responsabilidades morais e sociais nossas, como espíritos, nos convidando às reflexões de amor e de auxílio mútuo entre todos nós. Então, veja bem, ela diz que essa transformação ela vai nos dar condições definidoras para que a gente desperte, despertando as nossas responsabilidades morais e sociais, e que vão nos convidar a reflexões de amor e de auxílio mútuo. Legal, né? É isso que, então, a Joana está até dando a resposta. Precisa ser com dor? Não. Mas são fenômenos que fazem parte do nosso processo de transformação, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, ainda não de regeneração. Então, o que acontece? Ainda se operam na Terra todos esses fenômenos que são transformadores. Mas, simultâneo a isso, ela também fala dos transtornos de conduta e as obsessões, que campeiam em desvario, ceifando vidas. Ou, pelo menos, se não ceifam vidas, desarmonizam as mentes e sentimentos que são alcançados sem o necessário suporte de forças para a superação que se impõe. Então, transtornos de conduta, as obsessões, vão obnubilar a nossa visão, vão desarmonizar as nossas mentes e os nossos sentimentos. Então, que são alcançados sem o necessário suporte. Não teremos suporte se nos deixarmos desequilibrar dessa forma, com os transtornos de conduta, com as obsessões. Agora, sem dúvida, ela diz que são muitas as glórias do engenho do pensamento através de conquistas logradas, alterando completamente a paisagem terrestre, ao tempo em que também são incontáveis os desassossegos que rompem em toda parte, que vão gerando sofrimento e pânico em progressão imprevisível. Então, quando Joana fala muitas vezes dessa forma, dá uma impressão àqueles que não estão ainda acostumados com a linguagem que Joana usa, totalmente baseada na doutrina espírita, na doutrina dos espíritos, ela está falando exatamente que são muitas as glórias do engenho do pensamento, através das conquistas, que vão alterar a paisagem terrestre. Mas também são incontáveis os desassossegos, que vão, né, irrompendo em toda parte, e que geram sofrimento e pânico, em progressão imprevisível. Por que imprevisível? Deus não sabe de tudo? Sabe, claro. Mas o que é imprevisível? Não sabemos quando vai parar, só isso. E só vai parar quando nós pararmos para pensar e nos transformarmos. Porque Emmanuel diz que o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Então, todo esse sofrimento, pânico que são em progressão imprevisível, é enquanto durar a nossa rebeldia. Faz sentido? Ela está falando alguma coisa que está com o pensamento de Emmanuel também. Então, é imprevisível. Eu não sei quando eu vou modificar totalmente o outro. Cada um vai ser a seu tempo. Mas quanto mais gente, quanto mais espíritos se modificarem, quanto mais alcançarmos essas conquistas, é claro que a progressão vai diminuindo de imprevisibilidade, vai ficando mais previsível.
Agora, ela diz que o ser humano, que poderia se encontrar feliz ante as realizações valiosas que lhe são assinaladas nestes dias de deslumbramento da inteligência e de ambições emocionais, ele peregrina triste, quase sucumbindo ante o peso das inquietações que nos assolam. A gente poderia estar feliz, não é? Tantas realizações valiosas, tantas coisas boas também estão assinaladas nesses dias de deslumbramento da inteligência. Quanto que o homem já alcançou? Quanto o homem ele se aprofunda em pesquisas impressionantes, de uma beleza que nós admiramos assim, de longe, porque não temos nem condições, não somos cientistas. Então, nós ficamos realmente... Por que, então, peregrinamos triste? Por que quase sucumbindo? Que peso dessas inquietações nós temos? A Joana fala que a alegria vem se transformando em algazarras, em sorrisos de caretas, quando não em máscara elaborada para ocultar os inquietantes estados íntimos. E então nós sorrimos, gargalhamos, ocultando esses estados íntimos inquietantes dentro de nós, que muitas das vezes não percebemos o que está nos inquietando. Aí a gente vai entender como a busca que Joana tanto nos convida ao autoconhecimento. Então, a coragem de lutar e de superar os impositivos decorrentes do despreparo para enfrentarmos os males que têm causado, vai diminuindo, na razão direta em que o consumo de álcool, de drogas, as fugas espetaculares de todo porte aumentam vertiginosamente numa voragem assustadora. Hoje a gente fica pensando, refletindo com muita dor de vermos jovens, crianças ainda, consumindo excesso de álcool e de drogas sintéticas fabricadas em laboratório, com efeitos que ainda desconhecemos. Se não levam à morte, levam à loucura, ao desequilíbrio, a mudanças de comportamentos atrozes, que implicam nessas mudanças a agressividade, deixando despertar em nós o homem velho que ainda habita, deixando despertar em nós o ser, né? Ainda aquele ser lá do cérebro réptil, né? Então, nós estamos vendo esse aumento aí. E é assustador esse movimento em favor da droga, da pornografia. Então, ela diz que é imprescindível, porém, determos-nos na desorganização correria para o nada, em reflexão a respeito da coragem. E ela vai falar da coragem de uma forma brilhante. Como a gente não sabe o que é coragem. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho nessa desorganização, essa desorganizada correria para o nada. Quando nós observamos as grandes cidades, né, e a gente vê nessas grandes cidades no mundo todo, no Brasil,
no Japão, nessas cidades muito volumosas, né, nos Estados Unidos, na China, cidades que a gente vê aquele monte de formiguinha andando. As pessoas correndo, desesperadas. Para onde vamos? Por que correr dessa forma? É isso que a Joana está falando. Precisamos nos deter diante da desorganizada correria para o nada. E perdemos tempo com isso, e isso gera em nós, boa noite, Kleber, isso gera em nós uma grande agonia. São aqueles estados íntimos que Joana estava falando há pouco, que nós não conseguimos muitas vezes identificar. Para onde vamos? O que vamos fazer? Então ela diz que coragem não é somente a intempestiva reação do desespero, não, que se anota como o de alto valor físico ou moral. Mas coragem é a capacidade de enfrentar situações calamitosas e assustadoras sem desânimo, apesar desse mesmo desespero. A coragem física. Nos padrões convencionais, resultado de anteriores conflitos do lar, de medos ocultos, de agressões sofridas na infância. Muitas vezes não passam de arrogância, que intimida e recebe aplauso da insensatez. Então, essa coragem física, nesses padrões convencionais, são resultado de anteriores conflitos do lar. Então, tudo isso junto e misturado, muitas vezes não passam de arrogância, que intimida, né, nos dá medo, mas que recebe aplauso da insensatez. De um lado, a arrogância, do outro, a insensatez. Mas a verdadeira coragem, Joana afirma, a verdadeira coragem moral, perdão, deve predominar no comportamento, convidando ao equilíbrio e à alegria de viver. Aí as pessoas às vezes falam, mas alegria de quê? Nossa, essa violência, a gente já não pode mais sair certas horas em certos lugares, que ficou muito perigoso. Verdade. Mas isso e aquilo, eu não sou feliz no casamento, eu não sou feliz com os meus filhos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Basta termos a alegria de viver, de todos os dias abrirmos os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, mais um dia. Um dia de cada vez estamos vencendo, passo a passo, as nossas desorganizações interiores, as nossas lutas, as nossas dores. Que alegria em viver mais um dia. Quantas pessoas gostariam de ter essa alegria de viver e estão presas numa cama, não é? Tristes, chorosas, passando por dores profundas. Mas quantas pessoas dessas sentem alegria de viver? Mesmo lá em cima da cama, quando acorda, Senhor, obrigada, mais um dia. Porque cada dia é um dia de oportunidade para a gente aproveitar e tratar de correr, porque não está mais dando tempo. Porque agora é isso. Ou a gente muda, ou muda. Não tem mais escolha. Temos que mudar o nosso comportamento. E ela fala, muito interessante, do exibicionismo, que passa como vitória. E a prepotência que ameaça, na maioria das vezes, são necessidades de valorização de quem? Do ego.
com enormes prejuízos para o si mesmo. O que é o si? É o espírito. Joana se refere a si mesmo. Enquanto que a coragem moral é o desafio para a consideração positiva e a ação dignificadora dos acontecimentos em torno dos valores éticos e espirituais que os caracterizam. Então, a coragem moral é o desafio para uma consideração positiva, dignificadora em ações dos acontecimentos em torno dos valores éticos espirituais, que são características disso tudo aí que ela está dizendo, da coragem moral. Ela se caracteriza por ser dessa forma. Agora, é necessário que tenhamos coragem também de reconhecer o que? Os nossos limites, as nossas deficiências, as nossas dificuldades de maneira honorável. Porque nenhuma postura extravagante de autocomiseração, nem a audácia presunçosa de que somos irretocáveis. E não é verdade, isso é arrogância. Então temos a coragem de reconhecer os nossos limites. Nossa, eu só posso vir até aqui, eu não posso mais do que isso. Nossa, eu tenho dificuldade nessa área de atuação. Tenho deficiência em me superar por várias questões. Então, isso aí é coragem. Quando a gente consegue se reconhecer, porque nós já estamos tendo, assim, já reconhecendo através do autoconhecimento como nós somos ainda. Ela diz que a coragem vem sempre associada à humildade. E a humildade faculta a perfeita identificação do indivíduo com os seus valores reais. Em face, olha aí, do autoconhecimento de que se tornou possuidor. Quando nós tornamos-nos possuidores do nosso autoconhecimento, nossa coragem será associada à humildade. Estaremos em perfeita identificação com os nossos valores reais. Todo mundo tem valor. Por mais defeituoso que seja, temos algum valor. Temos que descobrir esses valores, reconhecer esses valores. Ai, mas aí vai denotar uma falta de humildade, de vaidade. Por quê? Reconhecer que você venceu um concurso público com tanto esforço, que você conseguiu um emprego que você queria tanto, é uma vitória. Então, sabendo disso, saber que como foi que você conseguiu tudo isso? Estudando, trabalhando, se esforçando, mas tendo conhecimento dos seus limites, das suas deficiências e das suas dificuldades. Isso não nos impede de crescer, isso não nos impede de evoluir. Porque à medida que vamos reconhecendo isso, nós vamos tratando de tratar. Acabei falando, tratando de tratar. Vamos tratando de melhorarmos, de procurar, através dos desafios que nos são apresentados, a melhor maneira de vencê-los. Essa é um importante passo que nós podemos dar à frente de tudo isso. Ela diz que, assim sendo, nessa forma, vai se superar o medo da vida, que é o receio do... Quem tem medo da vida tem receio dos conflitos, das necessárias provações que fortalecem o nosso caráter. A gente não olha as provações como fortalecimento, não. A gente olha como castigo. Como eu vou ter uma provação dessa? E vai desenvolver também o sentimento.
e vai aprimorando o espírito. Então, se nós superamos o medo da vida, nós vamos enfrentar os conflitos, as provações que vão nos fortalecendo todos os dias e vão desenvolvendo em nós os sentimentos do fraternismo, do amor universal. Também, quando superamos o medo da morte, que se denominou como a perda da identidade, a submissão aos afetos e a dependência de outro. Então, a morte também precisa ser superada. Então, ela diz uma coisa muito interessante, muito séria, que eu vejo hoje com mais maturidade, não é? A importância de aprendermos a sermos livres. Quem aprendeu a ser livre não se encarcera facilmente e tampouco aprisiona o outro. Não nos encarceramos, nem encarceramos o outro. Estando em condições de enfrentar consequências, sejam elas quais forem, pelas decisões tomadas em clima de tranquilidade. Faz sentido isso que a Joana está falando, né? Essa questão de aprendermos a ser livres, não nos encarceraremos, nem vamos encarcerar o outro, porque é isso que a gente faz o tempo todo. Aprisionamos os parceiros, os filhos, né? Quantas uniões tóxicas de abuso por esse aprisionamento. E aí vão histórias sem fim a respeito de não aprendermos a ser livres. Quando se diz livre, não é sair à solta, não, dessa forma, sem um objetivo. Livre, sermos livres e deixarmos as pessoas livres. Elas vão ou voltam quando quiserem. Essa é o nosso objetivo. E ela diz que se torna muito importante e urgente. Oi, Aline. Nesses momentos de crises existenciais e dos descalabros morais que nós temos que ter, ela diz assim, que te imponhas, que nós possamos nos impor uma cuidadosa autoanálise. Essa autoanálise a respeito do comportamento que a gente se permite. Por que eu permito me aprisionarem? Por que eu permito que o outro faça isso comigo? Por que eu me permito também fazer comigo? Porque também nós fazemos com a gente também. A gente se sabota o tempo todo. Então ela diz que isso desenvolve em nós a coragem de amar, de lutar por ideais de engrandecimento pessoal e social, encontrando a alegria de viver e de desenvolver as aptidões divinas em nós, que estão adormecidas. A Joana tem falado isso o tempo todo, em várias lições. Temos recursos, temos aptidões divinas, temos Deus dentro de nós. Somos filhos de Deus, somos seres divinos. Mas ficam lá, adormecidos, como a bela adormecida, né? 100 anos dormindo até que o príncipe venha. Estamos esperando um libertador, mas ele já veio. Quem foi o nosso libertador? Quem nos trouxe o Consolador prometido? Jesus. Ele foi e ele é, vamos dizer assim, para a gente associar, o nosso príncipe. Só que não encantado, um príncipe verdadeiro, príncipe da paz, do amor, da fraternidade. Então ela diz para que a gente esqueça a queixa pessimista,
as acusações indébitas, fazendo melhor ao nosso alcance, a fim de que alguém seja mais feliz e, por efeito, o mundo se apresente menos enfermo e agressivo. Então, o que ela está dizendo com isso? Vamos esquecer as queixas pessimistas, acusações indébitas, e vamos fazer o melhor ao nosso alcance. É problema do outro se não quer caminhar, mas a gente tem a obrigação de convidar, não de impor, para fazermos alguém mais feliz. E qual é o efeito disso quando fazemos as pessoas felizes? O mundo também vai se tornando mais feliz, menos enfermo, menos agressivo, porque através do exemplo. O beija-flor, eu sempre digo, da floresta, né, que estava apagando o incêndio gota por gota, e que todos os animais riam dele, achando uma pretensão dele apagar aquele incêndio com gotinhas daquele biquinho fininho, né? Mas ele disse o quê? Eu estou fazendo a minha parte. E, falando dessa felicidade para alguém, eu gosto sempre de relembrar o homem e as estrelas do mar, onde o menino pela janela observava aquele homem pegando estrelas e jogando-as ao mar. Mas existiam muitas. E o menino chegou para ele e disse assim, querendo rir, né? Eu não estou entendendo, fica aí jogando essa estrela no mar. Olha quantas tem, você não tem a pretensão de salvá-las todas. Ele disse que não, mas que para cada estrela fazia diferença. Então, para cada pessoa que a gente ajuda e ajuda a ser feliz, vai fazer isso com o mundo também, como a estrela do mar. Para cada um vai fazer a diferença. E aí está a beleza de não nos importarmos de quantos, mas de fazer apenas. Não importa que seja para uma pessoa, que a gente ajude a transformar, como dizia o nosso querido Chiquinho, já salvamos a nossa encarnação, ele dizia, nas reuniões mediúnicas, que aquele espírito que vinha revoltado, que se a gente conseguisse, com uma palavra de apoio, de amor, que ele pensasse em se modificar, que ele fosse, não é, até transformado naquele momento em querer ser uma pessoa melhor, já estaria salva a nossa reencarnação. Olha que coisa! Se foi Chico quem disse. Então, se o Chico Xavier fala isso, e a Joana diz que façamos o melhor ao nosso alcance para que alguém seja feliz, não podemos de maneira alguma duvidar que fazer as pessoas felizes também nos faz felizes. Isso a gente vê em depoimentos de amigos, amigas nossas, do próprio grupo e de outros grupos, quando dizem que quando vão à Fraternidade Sem Fronteiras, quando vão para alguma ação social de uma casa espírita, quando trabalham nas quentinhas, às noites, de outras organizações espíritas que trabalham com quentinhas à noite, que saem ainda quando todos já foram dormir, se sentem agraciados quando voltam, sentindo-se felizes. Aí alguém que não faz e aí critica e diz assim, tá bom, você foi lá, deu o prato de comida, e daí? Não é? Vai mudar aquela situação? Não, mas faz de conta que é uma estrela do mar. Para aquela pessoa que a gente faz feliz, dá a ela, quem diz que isso não reverbera dentro do seu espírito de memórias passadas, e ela começa a pensar em como o mundo é bom, como eu não sou tão infeliz apesar de estar nessa situação.
Como existem pessoas preocupadas com o outro, e eu aqui só me queixando da minha desdita, quando eu mesmo sou o culpado e o responsável por ela. Fazer com que, às vezes, por um gesto, a pessoa comece a refletir, igual na hora da morte. Quando as pessoas ficam exaltando agora a nova lei da eutanásia, né, do suicídio de reversão. Quem vai ter coragem, mesmo sabendo que o médico diga não há mais jeito? O que se pode fazer é trabalhar fazer os cuidados paliativos, que é da dignidade àquela pessoa, e que se ela não deseja ser ligada a tubos, mas que ela fique ali tendo toda atenção, carinho, porque 1 minuto, 1 segundo de arrependimento pode salvar uma reencarnação, dando a oportunidade, tá? Não vai virar santo. Cuidado para a gente não fazer como fazem aquele diálogo de Jesus com o bom ladrão. Tem ladrão bom. Quando o ladrão diz, né, que se arrependia, que queria estar com ele, Jesus diz que em breve. Mas o que é breve para o plano espiritual? Pode até levar 1000 anos. Para Deus é breve, para Jesus também, que já conhecia a medida do tempo. Então, não nos importa isso. O que importa é a gente fazer isso. Então, ela também diz para a gente desenvolver a nossa criatividade construtiva, oferecendo algo a mais, além daquilo que a gente se comprometeu. E vai tornar mais belos os nossos dias, mais agradáveis os nossos relacionamentos. Eu sou convidada para uma tarefa. Aí tenho bastante criatividade e aproveito isso, desenvolvo ali naquele trabalho, eu acabo dando mais do que eu prometi. Não, eu me comprometo a arrumar essas cadeiras, o salão. Só que aí, quando a gente vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo novas habilidades, a nossa criatividade vai assim, tum, tum. E aí, são quantas pessoas para esse salão? Ninguém te pediu isso, só para você colocar as mesas e as cadeiras. Mas aí, com a minha criatividade, eu vou arrumar de uma forma acolhedora, de uma forma harmônica. Eu dei mais do que eu me comprometi, porque eu me comprometi só de ajudar a pegar mesa e cadeira e colocar no salão. Eu não disse que eu iria arrumar. É isso que a gente diz, que a Joana está dizendo para a gente desenvolver isso. Dar mais do que a gente prometeu. E sabendo das grandes dificuldades existentes, ela diz para que a gente, ela diz assim, reveste-te de compaixão pelo teu irmão e o ajude com a tua oferta de alegria e de paz, a fim de que ele, o teu irmão, encontre motivações para ser feliz, mesmo que ele esteja em situação de rua, mesmo que ele esteja em cima de uma cama. Podemos dar a ele motivação para ser feliz, agradecer a Deus. Oi, Didi, chegou no finalzinho. E aí, a Joana faz uma apresentação da coragem de uma forma muito didática que eu pelo menos não conhecia essa forma de coragem. Ela divide a coragem assim, dizendo que a coragem ela se apresenta sob vários aspectos. Primeiro, ela fala da coragem física, que procede do organismo e enfrenta as lutas normais de crescimento pessoal. Depois ela fala da coragem moral, que é encarregada de facultar a superação dos problemas existenciais e espirituais. Olha que desenvolvimento bacana dessa coragem moral. A social, tem coragem social, que promove o grupo através do bom entrosamento do indivíduo com o seu próximo. Então, de repente, nós temos que desenvolver
vários tipos de coragem em todos os setores. Depois ela fala também da coragem criativa. Ela não falou lá em cima para a gente desenvolver a criatividade construtiva? Então ela diz também sobre a coragem criativa, que nos faz desenvolver aí as aptidões inatas, que aguardam o momento de contribuir com a beleza, com alegria para a nossa existência terrestre. Então, se juntarmos tudo isso, então eu penso que quando ela divide assim, vê se faz sentido, ela esteja dizendo que a gente ainda não pode desenvolver essa coragem em todos os setores, não é? Nesses aspectos. Mas se a gente desenvolve a física, aí depois a moral, aí vem a social e a criativa. Claro, não é assim, tá? Quando a gente diz assim, ela também está falando, vai permeando, você vai costurando isso. Não é estanque. Primeiro eu desenvolvo a física. Agora eu estou bem. Depois a moral. Não. Uma vai permeando a outra. É assim que se desenvolve os aspectos da nossa existência, tanto de desenvolvimento como dessa coragem que a Joana está nos apresentando. Então, para finalizar, nós vamos contar uma história que a Joana deixou aqui de presente para a gente, muito interessante. É pequena, simples, mas de uma grandiosidade de ensinamento que, quando eu terminei de ler, eu fiquei um pouco envergonhada. Vocês vão entender, se ficarão também, porque a simplicidade está realmente, aliás, a grandeza está dentro da simplicidade. Ela diz que, ela fala, narra-se que um sábio eremita recebeu a visita de um admirador estrangeiro, que não pôde dominar a decepção por encontrá-lo em um ambiente simples, sem móveis nem utensílios numerosos. A ele, surpreso, impactado com aquela, né? Para ele era uma pobreza, ele indagou. O surpreso indagou o visitante. Onde estão os vossos pertences? O eremita respondeu tranquilo, interrogando. E os vossos? Mas aí ele ficou mais surpreso ainda e contestou o eremita, dizendo: não os tenho porque estou em trânsito. Ao que o sábio, encerrando a entrevista, elucidou: eu também. Gente, não é fantástico isso? Todos nós estamos em trânsito, então não precisamos de coisas demais, não precisamos dos excessos. Não é? Onde estão os teus pertences e os vossos? Eu estou em trânsito, não vou trazer, né? Estou viajando. Eu também. Estamos quites. Eu também estou em trânsito. Eu também estou caminhando por breve momento aqui. Então a Joana fala que, diante do arquipélago celular, interessante, ela diz que esse arquipélago celular constitui o nosso corpo. Nosso corpo é constituído desse arquipélago celular. A verdadeira felicidade é, de início, encontrar-se vivo. Olha aí. Então, vale a pena agradecermos todos os dias estarmos vivos. Nele, transitando. Estamos, como o sábio disse, em trânsito. E logo depois, é a inefável alegria de ter consciência
da nossa própria fragilidade e das infinitas possibilidades de realização moral que decorre da coragem para conseguir a autoiluminação. Que lição que me tirou o fôlego de tão grandiosa essa finalização de Joana. Realmente tem que ter muita coragem para a autoiluminação, porque sabemos que o caminho, como diz uma música antiga, que os caminhos são de pedra, né? Então vamos pensar bastante nesse caminho que nós temos, com alegria de viver, entendendo. Muitas vezes que me machuca também, porque eu também passo por todos esses conflitos, mas essas lições trazem fortalecimento para todos nós, porque nos lembramos que somos apenas transeuntes, estamos aqui de passagem. Isso nos dá um imenso conforto, um consolo espiritual, da gente se desapegando devagar, mas desapegando de tudo, do mais esperto que quer passar a perna, daquele, né, que quer ser o melhor. Aí a gente devemos ficar apenas olhando e desejando que ele encontre também o seu caminho de autoiluminação. E que tenhamos essa coragem de, apesar de tudo, buscarmos todos os aspectos da coragem. Que Deus abençoe cada um de nós por mais uma semana. Que Deus abençoe cada um de nós por mais uma lição que Joaninha traz para todos aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Por isso, vocês vão aproveitar e deixar o seu like. Não custa nada, é de graça, é só dar um like ali. Vamos impulsionar o nosso canal, que já está aparecendo no YouTube com mais frequência, com os outros apresentadores também. Muito bom isso, demonstra a nossa coragem de divulgar a nossa doutrina dos espíritos. Gente, boa noite, Deus nos abençoe e fiquem com ele também. Muito obrigada a todos pela atenção. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.